Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta ocasião, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, ler os versos 1 até o verso de número 5. Assim está escrito: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. As nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a manifestação do braço do Senhor. Como o braço do Senhor se manifesta. O texto que li, o profeta Isaías, falando sobre o ministério do Messias, a restauração, salvação de Israel e a vinda do Messias, o ministério dele em favor deste povo que ele havia chamado e separado para si. Mas aqui ele faz uma pergunta interessante, falando agora aqui sobre os sofrimentos que haveriam de vir a este Messias e como Isaías identificou na sua profecia este que viria com estas qualidades, conforme diz aqui, para levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e ser ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades e, como resultado, trazer cura, libertação, salvação e paz para o nosso coração. Tudo isto já o profeta Isaías havia profetizado. Mas aqui uma expressão no versículo 1, que diz: quem deu crédito à nossa pregação? A pregação que estava sendo proclamada através de Isaías, a palavra do Senhor, nos nossos dias, através dos mensageiros, que são fiéis, que são sinceros, que são verdadeiros, que não enganam, que não mentem, que não negociam, que não diluem a palavra de Deus, mas que anunciam a palavra como ela é, sem retoque, sem querer, muitas das vezes, enfeitá-la, porque isso tira o brilho e o poder da palavra de Deus. Mas aqui está ele perguntando quem deu crédito à nossa pregação e à expressão: e a quem se manifestou o braço do Senhor. É sobre este ponto que vamos meditar nesta noite. O braço do Senhor. A quem se manifestou o braço do Senhor? Ou como o braço do Senhor se manifesta. Então, o profeta Isaías, neste livro escrito que leva o seu nome, no seu ministério profético, ele em várias oportunidades fez referência ao braço do Senhor. E quando nós encontramos aqui, neste capítulo 53, e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele dá-nos a entender, nos versículos seguintes, quem é o braço do Senhor.
E ele diz aqui, porque foi subindo como renovo. Quem foi subindo como renovo? O braço do Senhor. E este braço do Senhor, na linguagem do profeta Isaías, ele foi subindo como renovo perante ele, perante o Senhor, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, estas eram a identificação do braço do Senhor. O braço do Senhor que subia como um renovo. Ou seja, quando tudo havia sido queimado, devastado, parece que nada mais ia brotar, começa a subir um pequeno renovo. E este renovo vai crescendo, crescendo, e vai chegar a uma altura necessária para conhecimento de todos. Provando assim que, mesmo das cinzas, Deus faz brotar o seu renovo. O renovo de Deus, o braço do Senhor, que aqui está referenciado ao braço do Senhor. E quando nós lemos o capítulo 53 de Isaías, não tem como não aplicá-lo a Jesus, porque tudo que está escrito neste capítulo refere-se à pessoa de Jesus. Quando ele nasceu, quando ele veio a este mundo, quando ele começou o seu ministério, quanto sofrimento, quanta incompreensão, quantas aflições, quantas perseguições o Senhor Jesus enfrentou. E diz que ele era desprezado, ele era tido como o mais indigno entre os homens, era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Ou seja, não se atribuía nenhum valor à pessoa de Jesus. Mas diz-nos a palavra que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós agora o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foram os nossos pecados, as nossas transgressões, que feriram este renovo, este braço do Senhor, este maravilhoso Jesus que veio na plenitude dos tempos. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. E como resultado disto, o castigo que estava sobre nós, o castigo que era para nós, estava sobre ele, e através do que ele sofreu em nosso lugar, ele garantiu para cada um de nós a paz, para que nós possamos seguir as suas pisadas. Mas o intuito que tenho nesta oportunidade é falar aqui sobre o braço do Senhor. Com estas identificações, nós podemos entender que este braço do Senhor refere-se a Jesus. Então, Jesus é o braço do Senhor. E o Senhor movimenta o seu braço de maneira poderosa. Isaías relatou em pelo menos 9 oportunidades sobre o braço do Senhor. E é este ponto que nós precisamos entender. Este braço maravilhoso, o mover do braço do Senhor. E quais os resultados quando o braço do Senhor se manifesta? Porque o braço do Senhor não está encolhido. O braço do Senhor não está paralisado. O braço do Senhor continua sempre em movimento. E que movimentos são esses que o braço do Senhor faz? Já referi aqui
À luz deste ponto, este braço tem ligação com a pessoa de Jesus. Porém, lá no Antigo Testamento, mais especificamente no livro do profeta Isaías, ele ainda não existia fisicamente. Mas o profeta já havia anunciado lá que o braço do Senhor se manifestava em várias situações e o resultado que este braço do Senhor trouxe só poderia referir-se à pessoa de Jesus. Quando já nós falamos olhando para o Novo Testamento, porque no Antigo Testamento nós olhávamos para o Senhor Deus e o seu braço que se manifestava. Então, em primeiro lugar, há uma pergunta: a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, este braço está em movimento e ele alcança, atinge, toca em alguém. E o que faz o braço do Senhor quando ele é movimentado? Então, à luz do profeta Jeremias, do profeta Isaías, nós vamos observar estas 8 referências, mais aquele são 9. Então, Isaías 53:1, a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías capítulo 59, versículo 16, assim está escrito: E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Então, o braço do Senhor aqui manifestou-se para salvar. Então diz aqui: e pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Todos nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que salvação só é possível unicamente através de Jesus. Não há outro que salve. Não há outro nome. Não há outro. Somente Jesus. Então aqui está dizendo que o braço do Senhor manifestou-se para salvação. Então, em segundo lugar, o braço do Senhor salva, oferece salvação, livramento, segurança. Esta é a ação do braço do Senhor. Mas seguindo no capítulo 51 e o versículo de número 5, lemos o seguinte: perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Então aqui nós observamos 2 expressões referindo-se ao braço do Senhor. A primeira delas diz o seguinte, versículo 5: vem saindo a minha salvação e os meus braços julgarão os povos. Jesus disse: o Senhor deu a mim todo o juízo, o direito de julgar. Então, o braço do Senhor que julga, e julga para trazer recompensas, ou juízo, ou recompensas. Mas nesse mesmo versículo diz-nos que o braço do Senhor, no braço do Senhor, as ilhas, quer dizer, os povos, as pessoas aguardarão no braço do Senhor. Onde é que está a esperança do homem e da mulher? A nossa esperança está em Jesus. Cristo, nossa única esperança. Então, o braço do Senhor
julga, e no braço do Senhor nós esperamos. Então veja como Isaías tratava este assunto, referindo-se ao braço do Senhor. E agora já entendemos que este braço do Senhor é uma referência ao Senhor Jesus. Então já vimos que o braço salva, o braço julga, e no braço do Senhor as pessoas têm esperança. Mas seguindo, vamos ao quarto ponto. No capítulo 52, no versículo 10, assim está escrito: o Senhor desnudou o seu braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. O Senhor desnudou o seu braço, deu a conhecer. Deus deu o seu Filho a conhecer a este mundo, que veio revelá-lo, veio manifestar o seu poder e assumir em sua vida, conforme está aqui, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, e levar-nos redimidos à presença do Senhor, nosso Deus. Então é o braço que desnuda. E, em quinto lugar, nós observamos no capítulo 30, veja, tudo referências no livro do profeta Isaías. Então, este é um assunto importante. Por que falar tantas vezes sobre o mesmo assunto? Por causa da importância deste assunto, e como eram profecias, elas fazem referências também ao futuro. E quando Jesus veio e realizou o seu ministério, estas ações do braço do Senhor estão identificadas no ministério de Jesus. A maneira como Jesus trabalhou entre as pessoas. O braço do Senhor manifestando-se. Então, no capítulo 30 e no versículo 30, está escrito assim: e o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda do seu fogo consumidor, e raios de dilúvio, e pedra de saraiva. Quando fala sobre esse abaixamento do braço do Senhor, ele tem duas identificações aqui. O Senhor abaixa o seu braço no sentido de ajudar quem precisa. E uma outra acepção, ele abaixa este braço para pesá-lo sobre aqueles que estão debaixo do seu juízo. Mas aqui encontramos o braço que ajuda. Quando alguém vai ajudar, a pessoa não põe o braço para cima. A pessoa abaixa o braço. Porque ajudar é quem está precisando. E a atitude de ajudar sempre é quem está ao lado ou abaixo. Então é o abaixamento do braço. Então aqui está o abaixamento do seu braço. O Senhor fará ouvir a sua glória, a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço. Então é um braço que vem para ajudar. E quantos Jesus ajudou? E continua a ajudar. Este braço maravilhoso do Senhor, ele não cessa de ajudar, de movimentar o seu braço poderoso em favor das almas carentes e necessitadas. Mas em Isaías 46, versículo de número 3, nós vamos ver uma outra ação do braço do Senhor. Diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços.
desde o ventre e levei desde a madre. Então está dizendo aqui, o braço do Senhor é o braço que protege. Desde quando foram gerados no ventre, este braço de Deus ofereceu proteção para que aquelas vidas não fossem perdidas, mas eles viessem à madre, eles viessem ao nascimento, viessem à existência. Então este braço do Senhor é o braço que protege a vida humana. Jesus é este braço que protege a vida humana. Em Isaías, no capítulo 40, e o versículo de número 11, nós encontramos o seguinte: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam ele guiará mansamente. Aqui o braço do Senhor manifesta-se para nos dizer que, observamos aqui, recolherá os seus cordeirinhos. É o braço que liberta, é o braço que apacenta. E aqui está falando de cordeiros, está falando aqui também de que ele apacenta o seu rebanho, apresentando Jesus como pastor. Então este é o braço que pastoreia, é o braço que liberta. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o braço do Senhor manifesta-se na atitude de libertar as pessoas. Em Isaías, no capítulo 17, o versículo de número 5, encontramos a seguinte expressão. Isaías 17 e 5. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, porque será como o segador que colhe o trigo e com o seu braço sega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Então este é o braço que ceifa, é o braço que colhe, é o braço que recolhe, é o braço que faz a ceifa. Quando chegar o tempo da colheita, este braço se manifestará para fazer a devida colheita. E quando chegar o tempo, aliando a pessoa de Jesus, diz na palavra de Deus que ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para recolher os justos e trazê-los para si. Então é o braço que faz a colheita. O braço do Senhor em Jesus é aquele que colhe, faz colheitas e traz para si, nos seus celeiros. Então vemos aqui, nesta profecia de Isaías, capítulo 17. No capítulo 33, e o versículo de número 2, nós encontramos a seguinte expressão. E será 33 e 2. 33 e 2. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o seu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Aqui, a profecia era o povo clamando a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado.
e diz o seguinte: "Se tu o braço cada manhã." Este braço cada manhã é a bênção de Deus que vem sobre as pessoas. A palavra de Deus diz que de dia em dia o Senhor nos cumula de benefícios. Então o braço do Senhor, ele está estendido para abençoar. É o braço que abençoa. Jesus é o abençoador. Ele é este braço que abençoa. Abençoa a mim, abençoa você, abençoa a tantos quantos vieram a ele. Este braço está pronto, estendido para abençoar. Então veja a riqueza da palavra de Deus, referindo-se ao braço do Senhor. E por que foram citados tantas vezes o braço do Senhor durante o ministério do profeta Isaías? Palavra, nós entendemos que Isaías é chamado o profeta messiânico, porque foi quem mais falou sobre a vida do Messias, sobre o seu nascimento, o seu crescimento, o seu ministério, o seu sofrimento, a sua morte, o resultado do seu trabalho, a sua intercessão. Isaías foi este homem usado por Deus 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Mas ali já estava identificado o trabalho do Senhor. E diz aqui, conforme li no primeiro texto, no capítulo 53, versículos adiante, diz assim: "O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, que é o braço do Senhor, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si." Então, que braço maravilhoso do Senhor manifestou-se em várias circunstâncias, conforme nós observamos através das referências que foram lidas. E quando nós olhamos estes pontos descritos pelo profeta Isaías e olhamos a pessoa de Jesus no seu ministério entre os homens, elas se harmonizam. Elas estão identificadas em Jesus. Jesus está identificado nelas. Então, quando a gente olha a profecia e olha o trabalho de Jesus, não há divisão entre eles. Há uma concordância. Por isso, temos esta base para dizer que este braço do Senhor, que se manifestou e que foi subindo como um renovo, é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora, passado estas profecias, e elas tendo cumpridas na pessoa de Jesus, nós valorizamos esta profecia. Porque Isaías não alcançou a vida do Messias, mas ele recebeu de Deus a promessa, as profecias, e ele as proclamou diante daquele povo e deixou escrita neste livro. E hoje, quando lemos e fazemos o comparativo, nós encontramos que nenhuma destas promessas a respeito da pessoa de Jesus caiu por terra. Todas elas cumpriram-se na pessoa de Jesus. Esta é a beleza da palavra de Deus. É a riqueza do plano e do propósito de Deus, que tudo acontece no tempo e no espaço em que Deus permite que as coisas aconteçam. Lá, 700 anos antes de Cristo, Deus permitiu que Isaías falasse firmemente sobre o braço do Senhor em várias situações, em várias ações, o braço sempre se movimentando. E se o braço do Senhor está estendido, quem poderá fazê-lo voltar? Ninguém. Porque quando o braço de Deus está estendido, é sinal de movimento.
e movimentos que vão trazer resultados para aqueles que entendem o plano, o amor de Deus e a sua manifestação. Este braço, ele sempre será bem-vindo sobre a nossa vida. Este braço é aquele que nos libertou e livrou e nos trouxe a condição em que hoje estamos na presença de Deus, desfrutando com paz, alegria da sua comunhão, porque o braço do Senhor se manifestou. Então, de duas perguntas que Isaías fez, quem deu crédito à nossa pregação? Segunda pergunta, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, aí está claramente nesse texto esta manifestação. Hoje a pregação está sendo anunciada, como sempre foi. Existem momentos em que as circunstâncias dificultam um pouco, mas em todo o tempo a pregação está sendo anunciada. É bem verdade que há uma grande parte que não está comprometido com a veracidade da palavra de Deus. Mas eles diluem, eles misturam, eles corrompem a palavra de Deus e ficam fazendo dela negócios para benefícios pessoais. Mas quem é fiel a Deus e treme diante da sua palavra, está fazendo a pregação e está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ó braço glorioso, braço poderoso, braço maravilhoso, braço desejado. É o braço do Senhor. Então que possamos meditar sobre estas ações do braço do Senhor e quanto bem ele tem feito a vida de cada um de nós. Ao longo dos séculos e no pleno século XXI que vivemos, este braço continua atuando e continuará até o fim, na conclusão do propósito de Deus para a humanidade. Este braço continuará estendido. E as ações dele são as que falamos, as mais variadas. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Observe, o braço do Senhor se manifestou para salvar. Segundo, o braço do Senhor se manifestou para julgar. Terceiro, o braço do Senhor se manifestou para desnudar. Quarto, o braço do Senhor manifestou-se para ajudar. Quinto, o braço do Senhor manifestou-se para proteger, defender. Sexto, o braço do Senhor manifestou-se para libertar. Sétimo, o braço do Senhor manifestou-se para ceifar, para fazer a colheita. O braço do Senhor que colhe. Oitavo, o braço do Senhor abençoa. Cumula de benefícios todos os dias, todas as manhãs. A misericórdia de Deus renova-se. As bênçãos de Deus renovam-se sobre a nossa vida. E isto é uma ação clara do braço do Senhor. Então, pensemos sobre isto e estejamos escudados diante do braço do poderoso de Jacó. O poderoso de Jacó é o Senhor. E quantos encostaram-se neste braço para revigorarem a vida, a fé, o alento, a alegria, a esperança, a comunhão. Eu e você hoje desfrutamos da bênção de Deus, deste braço maravilhoso que se manifestou através de Jesus
E nós encontramos neste braço salvação, julgamento do pecado. O Senhor desnudou o braço, abriu oportunidades, o braço que abaixou-se para nos ajudar, o braço que nos protege, que nos livra, que nos guarda, que nos defende, o braço que liberta, o braço que nos prepara para a colheita final, o braço que nos abençoa. E com a bênção deste braço, nós estamos seguindo adiante. E iremos até o fim, porque este braço é confiável, é o braço do Senhor. Glória a Deus. Ô braço maravilhoso, braço estendido a nosso favor. E quantos benefícios nós continuamos recebendo pelo mover deste braço. Recebe aí o mover do braço do Senhor sobre a sua vida, em fé e alegria, com estas ações que são próprias do braço do Senhor. E que Deus continue ajudando e abençoando-nos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.